Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre futebol feminino, porque durante esse domingo teve a final da Copa Ouro entre Estados Unidos e Brasil. O Brasil terminou sendo derrotado por 1-0. Falar um pouco sobre como foi o jogo, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos da seleção brasileira nessa final especificamente. O Brasil que conseguiu construir todo o caminho até chegar à grande final de forma muito tranquila, 5 jogos e 5 vitórias, sofrendo apenas um gol durante toda a competição até o momento da final, onde terminou sofrendo outro, que foi justamente o gol da derrota. Brasil caindo muito a partir de um erro que dá para dizer que é crônico, que dá para dizer que já vem se estendendo de alguns anos, que é o jogo aéreo. O único gol dos Estados Unidos no confronto foi logo no finalzinho do primeiro tempo, a partir de uma jogada aérea totalmente defensível, né? Totalmente que saiu a partir de um balão do lado direito, onde tanto a Luciana como a linha defensiva do Brasil poderia ter tido uma interceptação tranquila, mas é o grande ponto de limitação do Brasil há um certo tempo, é o jogo aéreo defensivo. Falando sobre o primeiro tempo como um todo, o Brasil começou, vou colocar aqui para vocês, a escalação inicial e também com um posicionamento para vocês acompanharem de uma forma um pouco melhor. Pedir para a galera que está aqui, se inscreve no canal, deixa o joinha aqui embaixo e também deixa a sua participação. Se você conseguiu acompanhar a final, deixa também um pouco da sua opinião. Se inscreve no canal, me ajuda a chegar a essa próxima meta aqui de 3.500 inscritos. Também aciona o sino de notificações. Se a galera pedir aqui, também posso fazer uma certa cobertura do futebol feminino em si, numa sequência de temporada, onde tem Brasileirão, principalmente, daqui a pouquinho à frente. Mas falando especificamente sobre esse confronto da final, com a escalação inicial, o Brasil teve a Luciana no gol, uma linha defensiva que contou com a Antônia, contou com a Tarciana, contou com a Thaís, e dá para dizer que também com Yasmin ali no corredor direito, com liberdade, mas também recompondo na lateral esquerda, Duda Sampaio, Duda Santos, a Bia Zanerato no meio, um pouco mais à frente a Adriana, a Portilho e também a Gabi Nunes. Essa foi a escalação inicial da seleção brasileira, com um pouco dessa distribuição, que dá para trazer de pontos positivos do Brasil no primeiro tempo. Teve uma grande imposição física e teve uma grande imposição na parte defensiva. Era um Brasil que sufocava a seleção norte-americana numa marcação bem alta, uma base ali de um 4-4-2, em alguns momentos com uma linha do meio um pouco mais preenchida, com o Yasmin subindo um pouco mais, mas o que chamou muita atenção foi a disposição defensiva do Brasil, tanto para bloquear a linha de passe dos Estados Unidos, como também numa imposição física que o Brasil tinha. Sempre dobrava a marcação sobre alguma jogadora dos Estados Unidos que estava com a bola, às vezes triplicava a marcação, e isso foi um dos grandes pontos que rendeu alguma coisa para o Brasil no primeiro tempo. Erros de saída de bola dos Estados Unidos, alguma forçação de passes um pouco mais longos da goleira adversária. Esse foi um grande destaque do Brasil como um todo no jogo. A parte defensiva foi muito boa. Com uma bola no gramado, o Brasil soube conter muito os Estados Unidos e no primeiro tempo chegou a partir de dois erros na saída de jogo do Brasil. Explorou um pouco o lado direito de ataque, ou seja, o lado esquerdo defensivo do Brasil, onde tinha a Yasmin, em alguns momentos a Thaís também, mas em grande parte foi um Brasil que soube contornar e soube anular muito os Estados Unidos, isso até os 35 minutos do primeiro tempo, em que o Brasil foi melhor também com a bola, principalmente tendo como destaque a Bia Zanerato e a Portilho pelo lado direito. O lado esquerdo ficou um pouco que um vazio, né? Yasmin não aproveitava a liberdade que tinha e ficava um pouco que um buraco ali do lado esquerdo ofensivo do Brasil. O gol saiu na reta final, né? A partir de uma jogada aérea, saiu o cruzamento da Fox pelo lado direito e o gol logo aos 45, 46 minutos do primeiro tempo, e aí teve o intervalo. Deu muita impressão que o Brasil sentiu demais o golpe, e o intervalo não foi o suficiente para o Brasil assimilar. Os primeiros 5 minutos do segundo tempo foi de um Brasil ainda um pouco aflito, foi de um Brasil que não soube ter um poder de reação nos primeiros 5 minutos. Dá para dizer que também no restante da segunda etapa foi um Brasil que não conseguiu contornar, e o resultado mostrou muito bem isso. Mas a partir dos 10 minutos do segundo tempo, o Brasil foi se soltando um pouco mais e ganhando um pouco mais de campo. A configuração do segundo tempo
tempo foi diferente. Apesar de nenhuma mudança no intervalo, você teve um desenho diferente no segundo tempo, a Adriana um pouco mais avançada pelo lado direito e a presença da Portillo pelo lado esquerdo, o que diminuiu muito e caiu muito o rendimento da Portillo, mas fez com que a Adriana, que pouco participou do primeiro tempo, fosse um pouco mais acionada. Primeiro tempo, só trazendo novamente destaques, a Bia Zanerato e a Portillo foram os grandes destaques do primeiro tempo no Brasil, principalmente olhando para o campo de ataque. A Tassiane foi muito bem lá no campo defensivo. Olhando para o segundo tempo, teve essa reconfiguração no ataque, a Adriana apareceu um pouco mais, mas não conseguiu agregar tanto assim. A Bia Zanerato e a Portillo, que foram os grandes destaques do primeiro tempo, não apareceram tanto assim na etapa final. Depois tiveram algumas mudanças do Arthur, a entrada da Geise, a entrada da Vitória Yaya para o meio de campo e para gerar mais criação ao meio de campo. Teve também a entrada da Debinha, depois no lugar da Bia Zanerato, que já não fazia um bom segundo tempo. Algumas mudanças que deixaram o Brasil um pouco mais ofensivo, jogaram o Brasil para uma linha de 4 atacantes, 2 mulheres no meio de campo, a Júlia, que também entrou ao lado da Yaya, e que traziam a necessidade das laterais aparecer um pouco mais, né? Tanto a Yasmin como a Antônia subindo um pouco mais pelo lado direito. Não foi muito bem o que isso aconteceu. O Brasil até conseguiu ter uma imposição na reta final do jogo, mas muito a partir também de um certo recuo defensivo dos Estados Unidos, que para o confronto, né, para a competição como um todo, dá para dizer que é um Brasil que gera alguma expectativa positiva. Apenas o primeiro trabalho, primeira competição, dá para a gente considerar, do Arthur Elias comandando a seleção brasileira feminina. Principalmente, aí fica como um grande ponto, a parte defensiva de um Brasil que soube anular muito bem os Estados Unidos, principalmente a saída de bola dos Estados Unidos. O Brasil caiu muito de rendimento e caiu de imposição, teve um segundo tempo um pouco mais equilibrado, por conta também de um ajuste defensivo dos Estados Unidos, e aí cai um outro ponto também, de um Brasil que não soube se adaptar muito às condições de jogo e de um Brasil que não teve lá um grande poder de reação. Mas eu vejo como um grande ponto positivo. O Brasil chegou, dá para dizer que como um dos destaques dessa Copa Ouro, tinha ali Canadá e Estados Unidos também como outras duas grandes forças. O Brasil teve o grande teste no último confronto, terminou não conquistando o resultado, mas eu vejo sim que conseguiu se sair bem. Sim, o resultado não veio, mas dá para perceber bons sinais para a seleção brasileira, principalmente com alguns pontos de renovação. De destaque mesmo, eu vou considerar muito, no sentido coletivo, a parte defensiva. Destaque negativo, o jogo aéreo defensivo, que fez com que o Brasil saísse com um resultado negativo. Trazendo um outro destaque negativo foi a construção no terço final. Faltou um pouco dessa construção no terço final, mas é algo que, com o tempo, naturalmente, isso deve acontecer. E assim, é um novo projeto, né? Acredito que o Arthur Elias é um nome que pode sim conquistar e trazer algo a mais para essa seleção. Vou pedindo aqui, terminando aqui a análise, terminando a avaliação, que você deixe a sua opinião nos comentários, também que você deixe aqui a sua participação, e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Se você quer mais informações sobre o futebol feminino, também vai deixando aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.